Primeiramente, eu gostaria de dizer muito obrigado por estar aqui. É muito importante ter você, ter um nome tão grande assim no nosso evento aqui na Uniso, e é um prazer te receber. Eu gostaria de perguntar o seu nome, que você falasse o seu nome completo e falasse um pouco sobre você, sua linha de pesquisa. Certo, eu me chamo Thaís, eu sou professora da Universidade Estadual de Campinas e eu trabalho com epidemiologia, avaliação de tecnologias de saúde, farmacoepidemiologia, farmacoeconomia também. Certinho. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas é: quais são os principais desafios que os pesquisadores enfrentam ao preparar artigos científicos para publicação em periódicos de alto impacto, especialmente na área da saúde pública e da epidemiologia? Eu vou falar a partir da minha experiência pessoal, né? Eu também sou editora da revista Epidemiologia e Serviço de Saúde, que é a revista do SUS, é uma revista mantida pelo Ministério da Saúde, onde eu também trabalho, né? Eu sou cedida da minha universidade para prestar esse serviço e também trabalho com demais publicações. Então, a partir dessa minha experiência, né? Uma revista indexada, uma revista científica, e o foco dela é trazer evidências justamente dos serviços de saúde. Há muita dificuldade de redação, né? Muita dificuldade em organizar as ideias e priorizar aquilo que vai ser colocado. Então, muitas vezes as pessoas se preocupam, talvez o meu dado ele é muito local, ele é muito, talvez, com menor relevância, e não, o dado tem a sua relevância, mas todo o trabalho em transformar aquela informação em algo que outras pessoas consigam entender, e não só o teu grupo, não só assim, eu escrevi, tá aqui, tá claro. Então, esse eu acho que é algo mais crítico, né? Ontem, né, no primeiro dia que nós demos um curso pré-congresso, né, em que eu, junto com as minhas orientandas da Unicamp e também junto com o professor Vincent, que é um editor da Pharmacoepidemiology Drug Safety, a gente compartilhou essas experiências, e é algo que, assim, tanto a gente aqui com a realidade da nossa revista, quanto ele com a realidade da revista também, que é uma revista de âmbito internacional, apesar de todas serem indexadas, terem fatores de impacto semelhantes, mas essa é algo que é transversal, é comum nessas duas realidades, né? Seja a realidade nossa, de pesquisadores que não têm a língua inglesa como primeira língua, quanto da realidade da revista dele, que é mundial, mas que tem muita gente que é anglo-saxão e mesmo assim tem a dificuldade em comunicar. Então, não é só o domínio da língua, é a questão de objetividade, foco e pensar também em quem vai ler, né? Então, a gente às vezes tem uma ansiedade muito grande em publicar, em escrever, mas a gente não tem essa mesma ansiedade, essa mesma energia em tudo que exige para isso, que seria refletir, preparar, trabalhar em cima do texto. Não vai ser a primeira vez que você vai sentar, que vai sair, né? Não trata-se de psicografia, é algo que demora um tempo para acontecer, então ter essa paciência. E foi esse o recado que a gente deu, e foi interessante ver isso, que na realidade dessas duas experiências, uma nacional e uma internacional, isso é comum. Então, resumindo, essa seria a principal questão, né? A questão de se adequar aos padrões de comunicação. E para você fazer isso, existem guias, existem instruções, existem outros artigos publicados que são bem citados, que você pode seguir como bons exemplos. Então, são diferentes estratégias, né? E a principal é a paciência. A segunda pergunta que eu tenho é: que critérios você considera mais importantes ao avaliar a qualidade e a relevância de um artigo científico? E como que esses critérios eles podem orientar a melhora na produção científica aqui no Brasil? Seria a coerência entre o que a pesquisa disse que ia fazer, então o seu objetivo, o jeito que ela foi fazer isso, então o método. Então, se eu tenho esse objetivo, o meu objetivo é chegar daqui até a rodoviária, então qual foi meu método? Eu vou caminhar? Eu vou usar um ônibus? Eu vou usar um carro? Então, qual foi o procedimento adotado para alcançar esse objetivo? Se alcançou o objetivo, chegou na rodoviária, teve um desvio, enfim, então, os resultados e a conclusão. Então, a conclusão deve ser, nesse caso hipotético, né, que eu falei aqui, né, bem fora até da questão científica, a pessoa chegou na rodoviária? Então, chegou em quanto tempo, né? Então, a conclusão, né, ser baseada também nisso, nesse método, nesse resultado. Então, a principal questão é essa coerência. Então, esse objetivo poderia ter sido respondido por esse método, aquele resultado foi obtido a partir daquele método, todos os procedimentos estão claros, né, como uma receita de bolo, aí também trazendo uma outra analogia, todos os ingredientes e procedimentos estão claros ali.
no método, né, e o resultado é coerente com isso, e as conclusões também são respaldadas a partir dos resultados encontrados. E aí, beleza, essa é a primeira questão que eu vou olhar. Então, eu vejo isso, se está tendo uma coerência nas sessões, né, na questão do manuscrito. Depois, eu vou olhar a questão metodológica. Eu vou verificar, então, esses participantes, eles foram selecionados adequadamente? O jeito que foi medido adequadamente? A análise estatística considerou alguns fatores que podem explicar também o resultado, né, que a gente chama de fatores de confusão. Então, a gente vê aí isso que eu falei, significa que eu olhei viés de seleção, de aferição e confundimento. Essa é a outra parte que é essencial. E aí, permeando tudo, a redação, né? Porque como está escrito, eu preciso ler. E para ler, precisa estar claro. E então, por mais que seja óbvio, é algo que eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar. Maravilha. Uma última pergunta. Quais são os maiores desvios que você tem visto ao longo dos seus anos, ao longo da atualidade, principalmente? Quais são os maiores desvios que existem na escrita, na hora de preparar um artigo científico para submissão? Bom, uma coisa muito, muito crítica são as ilustrações, que é o principal. Então, a sua ilustração, ela está clara, ela está livre de redundância e tal, é algo que eu vou olhar logo de cara para eu entender. Ali, depois que eu li o resumo e já vi essas partes que eu mencionei, o objetivo, concatenado com o método, que está também alinhado com o resultado e que está alinhado com a conclusão, eu vou ver as ilustrações. Então, essas ilustrações, elas precisam trazer informações. Os títulos delas precisam ser claros e elucidativos, né? E aí, trazendo a questão dos vícios que você falou, enfim. Então, a gente vê... E isso independente se é uma redação em português ou em inglês, a gente vê sentenças extremamente longas que juntam muitas ideias, né? Parece praticamente como se eu estivesse aqui falando, e aí vou falando, e às vezes eu entro num assunto, no outro parênteses e tal. Então, assim, quebrar as ideias, né? Também tirar alguns vícios, né? A gente vê, assim, uma coisa que eu acho que é muito importante. Primeira coisa é que a gente trabalha com pesquisa, trabalha com ciência, e isso é algo visto sempre como algo de elite. Tanto no sentido de quem acessa isso é alguém que tem tempo para investir tempo nisso, parar de trabalhar e fazer uma pós-graduação, quanto assim, o que eu falo você não precisa entender, porque como eu sou muito inteligente, então se eu falar mais difícil, provavelmente é porque eu sou muito mais inteligente. Então, esse é querendo ou não, por mais que ninguém fale isso em voz alta, é praticamente subentendido. Eu tenho que falar difícil, eu tenho que usar jargões inacessíveis, siglas, né? Fazer uma sopa de letrinha que só as pessoas mais sabidas vão entender. Para mim, parece aquela fábula, as roupas novas do imperador. Falta uma criança para dizer, o rei está nu. Porque assim, você está falando, e ninguém está te entendendo, né? Então, sair desses vícios, né? Seja nisso de ficar ali se apoiando muito numa linguagem muito rebuscada, você tem que usar a norma culta. Você não tem que usar a linguagem coloquial, mas você não quer dizer que você tem que escrever difícil, truncado, com frases enormes e tal. E fora isso, sair de alguns vícios, por exemplo, a gente vê assim, tentar conectar um parágrafo com o outro, aí a pessoa sempre faz assim, contudo, nesse sentido, apesar disso, então ele fica colocando umas conjunções assim, para parecer que está tendo uma fluidez, então forçar uma barra. E, na verdade, assim, você trata de uma ideia, segue para a próxima. Eu não preciso dizer assim, agora, em se tratando das mulheres, aconteceu isso. Não, você fala, nas mulheres aconteceu isso. Então, esse é um outro aspecto que também estaria nisso, mas como eu te mencionei, né, numa das respostas, é muito também, tanto da minha experiência, quanto daquilo que eu vejo que funciona, aquilo que me cativa enquanto leitora. Quando eu pego um texto desse, já me perdeu, né? Então, essas são, é o que a gente vê, né? Essa linguagem que, por a gente acreditar subliminarmente que a ciência ela é algo muito sofisticado, muitas vezes a comunicação científica ela tem que ser inacessível, e ao contrário, a linguagem clara e objetiva comunica claramente e ela de fato vai informar o público-alvo, seja ele com um doutor, um pós-doutor, ou seja um gestor, seja um profissional da saúde que precisa usar isso lá na assistência, seja um acadêmico de graduação, então todas as pessoas vão entender, porque está claro e objetivo. Maravilha. Obrigadão por essa entrevista. Sim. Certo? E obrigado por estar participando desse evento. Sim. Eu agradeço pelo convite, agradeço pela entrevista também. Espero ter instigado vocês a botar em prática isso. Não é fácil. Falar pouco não é fácil, né? Fazer uma redação objetiva não é fácil, mas é só com a prática, tá bom?